Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 28 de abril. Heleninha estava com o olhar perdido quando Celina entrou na sala com um sorriso meio forçado. Ela chegou, não é? Perguntou Heleninha, a voz embargada. Celina assentiu, tentando soar tranquila. Calma, minha filha. A Odete pode ser muita coisa, mas ainda é sua mãe. Heleninha suspirou, como quem sente o peso de uma vida inteira nas costas. É isso que me assusta, Celina. Ela sempre chega mudando tudo, e nunca para melhor. Enquanto isso, Eunice comentava com Bartolomeu, entre uma garfada e outra de sua salada no clube. Eu achei péssima a forma como Ivan conduziu essa história das aeronaves chinesas. Foi tudo no atropelo. Bartolomeu, que sempre tentava manter a neutralidade, apenas levantou as sobrancelhas. Você sabe como o Ivan é. Às vezes, ele se deixa levar pela ansiedade. Eunice fez cara de quem não se convence fácil. Isso pode sair muito caro para ele. Na casa de César, Maria de Fátima estava diante do espelho vestindo uma roupa esportiva. Você vai correr uma maratona agora, debochou César, largado no sofá com um copo de suco na mão. Ela girou nos calcanhares, empinando o nariz. Triatlo, meu bem. Afonso vive falando das competições que participa. Se ele quer uma atleta, é isso que ele vai ter. César soltou uma gargalhada, meio incrédulo. Você mal sobe 2 lances de escada sem perder o fôlego. Fátima respondeu com um sorrisinho provocador. Eu sou movida a objetivos. E esse objetivo tem sobrenome, Reutemann. Enquanto isso, a atmosfera no estúdio fotográfico estava cheia de tensão disfarçada. Renato e Leila se esbarraram no corredor, ambos apressados, ambos fingindo que não se notavam demais. Desculpa, disse Leila, baixando os olhos. Foi nada, respondeu Renato, olhando demais. Um segundo de silêncio constrangedor ficou no ar, até que Leila riscou. Você ainda está com aquela ideia de contratar uma nova secretária? Ele hesitou, depois sorriu. Tava pensando em chamar alguém inteligente, discreta, e com um sorriso bonito. Leila sorriu de volta, e foi embora sem dizer nada, deixando no ar o cheiro de um clima que só crescia. Na agência, Sardinha, curioso como sempre, cutucou Renato com o cotovelo. Você e a Leila andam bem afinadinhos, hein? Renato deu um gole no café e respondeu seco. Você anda vendo novela demais, Sardinha. Mas o sorrisinho de canto denunciava que havia mais ali do que ele queria admitir. Já Fernanda, por sua vez, não estava para romances. André insistia. É só um jantar. Nada demais. Ela, no entanto, estava decidida. Eu não tô no momento certo para isso, André. A gente se gosta, sim. Mas eu preciso me entender antes de me jogar em outro relacionamento. Ele assentiu, respeitando. Tudo bem. Eu espero. Mas não muito. Enquanto os corações batiam acelerados em alguns cantos do Rio, em outros, a tensão era jurídica. Lucimar invadiu o escritório de Vasco com os olhos faiscando. Você vai pagar a pensão do Jorginho nem que eu tenha que te levar na justiça. Ouviu bem? Vasco tentou se esquivar. Calma, Lucimar. Eu tô com os problemas de caixa. Ela cruzou os braços. Você anda bem de saúde para gastar com noitadas. Agora vai gastar com o filho que você fez. E nem venha com esse papinho de caixa vazio que eu não sou boba. No casarão, o portão se abriu devagar e uma figura imponente surgiu, arrastando uma mala de rodinhas com discrição, mas imponência. Odete. O motorista desceu correndo para ajudá-la, mas ela fez um gesto de recusa. Não preciso de ajuda. Preciso de silêncio. Celina abriu a porta com o coração acelerado. Seja bem-vinda, Odete. Ela passou por Celina com um leve aceno de cabeça. Obrigada. Mas da próxima vez, avise Heleninha antes. Eu não gosto de ser recebida por sustos. No andar de cima, Heleninha ouviu os passos da mãe ecoando pela escada. Apertou a mão de Celina com força. Ela já começou. Celina tentou animá-la. Talvez ela tenha mudado. Heleninha soltou uma risada amarga. A Odete, a única coisa que ela muda é a vida dos outros, e nunca para melhor. Enquanto isso, Ivan refletia sobre os comentários de Eunice,
mas tentava manter a compostura no escritório. Sabia que o projeto das aeronaves era arriscado, mas também era sua chance de crescer. Ela não entende. Nunca entendeu como é difícil ter que provar o tempo todo que você é competente. Já Maria de Fátima não perdia tempo. César, me ajuda com o cronograma de treino. Eu já vi um vídeo de triatlo na televisão e acho que aguento. Primeiro eu corro, depois eu nado e depois eu como mesmo aquela barrinha de proteína. César quase caiu da cadeira rindo. Você vai durar 2 dias, Fátima. Ela respondeu com um olhar determinado. 2 dias são suficiente para impressionar o Afonso. No meio disso tudo, Raquel recebia uma visita de Poliana, que entrou animado. Raquel, conseguimos. Ganhamos a concorrência do restaurante. Ivan, que ouviu da porta, comemorou também. Eu disse que essa era uma boa ideia. Parabéns, vocês merecem. E do outro lado da cidade, Afonso comentava com um amigo no clube. Minha mãe tá de volta. E isso nunca é sinal de calmaria. A Odete não entra num lugar sem querer controlar tudo. Aposto que até o cachorro vai ter que pedir permissão para latir. Terça-feira, 29 de abril. Heleninha estava com o olhar perdido quando Celina entrou na sala com um sorriso meio forçado. Ela chegou, não é? Perguntou Heleninha, a voz embargada. Celina assentiu, tentando soar tranquila. Calma, minha filha. A Odete pode ser muita coisa, mas ainda é sua mãe. Heleninha suspirou, como quem sente o peso de uma vida inteira nas costas. É isso que me assusta, Celina. Ela sempre chega mudando tudo, e nunca para melhor. Enquanto isso, Eunice comentava com Bartolomeu, entre uma garfada e outra de sua salada no clube. Eu achei péssima a forma como Ivan conduziu essa história das aeronaves chinesas. Foi tudo no atropelo. Bartolomeu, que sempre tentava manter a neutralidade, apenas levantou as sobrancelhas. Você sabe como o Ivan é. Às vezes, ele se deixa levar pela ansiedade. Eunice fez cara de quem não se convence fácil. Isso pode sair muito caro para ele. Na casa de César, Maria de Fátima estava diante do espelho vestindo uma roupa esportiva. Você vai correr uma maratona agora, debochou César, largado no sofá com um copo de suco na mão. Ela girou nos calcanhares, empinando o nariz. Triatlo, meu bem. Afonso vive falando das competições que participa. Se ele quer uma atleta, é isso que ele vai ter. César soltou uma gargalhada, meio incrédulo. Você mal sobe 2 lances de escada sem perder o fôlego. Fátima respondeu com um sorrisinho provocador. Eu sou movida a objetivos. E esse objetivo tem sobrenome, Reutemann. Enquanto isso, a atmosfera no estúdio fotográfico estava cheia de tensão disfarçada. Renato e Leila se esbarraram no corredor, ambos apressados, ambos fingindo que não se notavam demais. Desculpa, disse Leila, baixando os olhos. Foi nada, respondeu Renato, olhando demais. Um segundo de silêncio constrangedor ficou no ar. Até que Leila arriscou. Você ainda está com aquela ideia de contratar uma nova secretária? Ele hesitou, depois sorriu. Tava pensando em chamar alguém inteligente, discreta, e com um sorriso bonito. Leila sorriu de volta, e foi embora sem dizer nada, deixando no ar o cheiro de um clima que só crescia. Na agência, Sardinha, curioso como sempre, cutucou Renato com o cotovelo. Você e a Leila andam bem afinadinhos, hein? Renato deu um gole no café e respondeu seco. Você anda vendo novela demais, Sardinha. Mas o sorrisinho de canto denunciava que havia mais ali do que ele queria admitir. Já Fernanda, por sua vez, não estava para romances. André insistia. É só um jantar. Nada demais. Ela, no entanto, estava decidida. Eu não tô no momento certo para isso, André. A gente se gosta, sim, mas eu preciso me entender antes de me jogar em outro relacionamento. Ele assentiu, respeitando. Tudo bem. Eu espero. Mas não muito. Enquanto os corações batiam acelerados em alguns cantos do rio, em outros, a tensão era jurídica. Lucimar invadiu o escritório de Vasco com os olhos faiscando. Você vai pagar a pensão do Jorginho nem que eu tenha que te levar na justiça. Ouviu bem? Vasco tentou se esquivar. Calma, Lucimar. Eu tô com os problemas de caixa. Ela cruzou os braços. Você anda bem de saúde para gastar com noitadas. Agora vai gastar com o filho que você fez. E nem venha com esse papinho de caixa vazio que eu não sou boba. No casarão,
O portão se abriu devagar e uma figura imponente surgiu, arrastando uma mala de rodinhas com discrição, mas imponência. Odete. O motorista desceu correndo para ajudá-la, mas ela fez um gesto de recusa. Não preciso de ajuda. Preciso de silêncio. Celina abriu a porta com o coração acelerado. Seja bem-vinda, Odete. Ela passou por Celina com um leve aceno de cabeça. Obrigada. Mas da próxima vez, avise Heleninha antes. Eu não gosto de ser recebida por sustos. No andar de cima, Heleninha ouviu os passos da mãe ecoando pela escada. Apertou a mão de Celina com força. Ela já começou. Celina tentou animá-la. Talvez ela tenha mudado. Heleninha soltou uma risada amarga. A Odete, a única coisa que ela muda é a vida dos outros, e nunca para melhor. Enquanto isso, Ivan refletia sobre os comentários de Eunice, mas tentava manter a compostura no escritório. Sabia que o projeto das aeronaves era arriscado, mas também era sua chance de crescer. Ela não entende. Nunca entendeu como é difícil ter que provar o tempo todo que você é competente. Já Maria de Fátima não perdia tempo. César, me ajuda com o cronograma de treino. Eu já vi um vídeo de triatlo na televisão e acho que aguento. Primeiro eu corro, depois eu nado e depois eu como mesmo aquela barrinha de proteína. César quase caiu da cadeira rindo. Você vai durar 2 dias, Fátima. Ela respondeu com um olhar determinado. 2 dias são suficiente para impressionar o Afonso. No meio disso tudo, Raquel recebia uma visita de Poliana, que entrou animado. Raquel, conseguimos. Ganhamos a concorrência do restaurante. Ivan, que ouviu da porta, comemorou também. Eu disse que essa era uma boa ideia. Parabéns, vocês merecem. E do outro lado da cidade, Afonso comentava com um amigo no clube. Minha mãe tá de volta. E isso nunca é sinal de calmaria. A Odete não entra num lugar sem querer controlar tudo. Aposto que até o cachorro vai ter que pedir permissão para latir. Quarta-feira, 30 de abril. No prédio da TCA, o ambiente pesava como nuvem de tempestade prestes a desabar. Ivan entrou na sala de reuniões confiante, mas foi surpreendido por Odete, de pé à cabeceira da mesa, com olhar glacial. Ivan Meirelles, sua participação neste projeto está encerrada. Ele arregalou os olhos. Desculpe, como é que é? Odete foi direta. Você está demitido. Um silêncio sepulcral tomou a sala. Ivan tentou manter a compostura. Mas isso é um absurdo. O projeto das aeronaves, Odete cortou. Não me interessa. Você já extrapolou seus limites. Pode se retirar. Sem outra escolha, ele deixou a sala com o rosto tenso e o coração acelerado. Enquanto isso, César atravessava a calçada apressado, mas algo fazia olhar por cima do ombro com frequência. Tinha a nítida sensação de estar sendo seguido. A cada esquina, seu passo se acelerava. Isso é paranoia ou alguém tá mesmo no meu encalço, murmurou. Entrou em uma padaria qualquer e fingiu ler o cardápio. Seus olhos escaneavam o reflexo no vidro da estufa de doces. Ninguém. Mas a inquietação permaneceu. Na cozinha improvisada do Gente Fina, Raquel estava ao lado de Poliana, os dois diante de um mapa de mesas. Ela suspirou. A gente vai abrir. Com ou sem garantia. Poliana arregalou os olhos. Você tá falando sério? Ela assentiu. Não podemos mais esperar o ideal. Se a gente não arriscar agora, esse sonho morre no papel. Poliana abriu um sorriso e estendeu a mão. Então vamos abrir esse restaurante. Juntos. Ela apertou com firmeza. Juntos. Horas depois, no prédio da TCA, uma reviravolta. Odete, mais contida, chamou Ivan de volta. Refleti melhor. Sua demissão foi precipitada. Reconheço sua eficiência. Ivan ergueu uma sobrancelha. Isso é um pedido de desculpas. Odete, com um meio sorriso gelado, é uma readmissão. E, se aceitar, virá com uma promoção. Ele cruzou os braços. Se for para trabalhar, quero liberdade e voz ativa. Odete assentiu. Desde que os resultados continuem, terá o que quiser. No fim do dia, Ivan chegou à casa de Celina com uma garrafa de champanhe e um sorriso largo. Fui promovido. Heleninha o abraçou imediatamente. Eu sabia. Sabia que aquela mulher não conseguiria te derrubar. Celina brindou com os dois, e Raquel,
que havia sido chamada, chegou em seguida. Não resistia ao convite de comemorar. Ivan serviu uma taça para ela. Você também tem motivo para brindar. Vai abrir o restaurante, né? Ela sorriu. Assinamos o contrato amanhã. E que venha a sorte. Do outro lado da cidade, Lucimar lavava pratos com um nó na garganta quando Daniela apareceu com um avental na mão. Posso ajudar? Lucimar estranhou. Você, aqui? Daniela sorriu. Achei que você pudesse estar precisando de uma mão. E, para ser sincera, eu também tô. As duas se olharam por um instante, em silêncio, então Lucimar fez espaço na pia. No banco, Raquel e Poliana sentaram-se frente ao gerente. Documentos sobre a mesa, canetas nas mãos. Estão certos disso? Perguntou o homem. Raquel respondeu com firmeza. Estamos. Pode preparar. Poliana assinou primeiro, depois ela. Pronto. Agora não tem mais volta. O gerente sorriu. Boa sorte com o restaurante. Raquel respirou fundo. Obrigada. Vamos precisar. No casarão dos Reutemann, Solange tentava conversar com Odete sobre a agenda social da família, mas a anfitriã estava visivelmente impaciente. Esses jantares, esses eventos, tudo tão superficial, comentou Solange, tentando puxar assunto. Odete, com frieza britânica, respondeu: superficial é exatamente como eu definiria sua presença aqui. Solange engoliu seco. A senhora não gosta de mim, né? Odete levantou os olhos do livro. Não. Mas também não sou obrigada a gostar. A moça se retirou, visivelmente incomodada. No apartamento de César, a campainha tocou e, do outro lado, estava Olavo, tenso. Podemos conversar? César assentiu. Olavo entrou e foi direto ao ponto. Hoje à tarde, um homem apareceu na minha casa. Um tal de Gervásio. Disse que estava procurando você. Isso é coisa séria, César. Ele gelou. Na sua casa? Olavo confirmou. Ele foi ameaçador. Que história é essa? César desviou o olhar. Eu resolvo isso. Te prometo. Mas dentro de si, sabia que a situação estava fugindo do controle. Depois do expediente, Ivan chamou Luciano para um café. Preciso de alguém de confiança ao meu lado. E você sempre esteve comigo. Luciano sorriu. Você quer que eu vire seu assistente? Ivan assentiu. Alguém que entenda do projeto, da empresa e de gente. Luciano levantou a xícara. Aceito. Mas aviso logo, não sirvo café nem atendo o telefone. Os dois riram. Na mansão, Afonso tentava conversar com a avó. Vó, a senhora precisa pegar mais leve com a Solange. Odete ergueu uma sobrancelha. Se ela não aguenta nem uma conversa, como vai suportar essa família? Afonso rebateu. A senhora quer controlar tudo. Até quem eu amo. Odete respondeu fria. Quero proteger você. Isso é amor. Ele se levantou. Não, vó. Isso é ego. Saiu, deixando Odete sozinha com silêncio. Enquanto isso, no restaurante onde Raquel e Poliana fariam o lançamento, Maria de Fátima entrou com ar blasé. Ia encontrar César para falar dos próximos passos do plano, mas o que viu congelou seu sorriso. César estava à mesa com uma mulher, rindo. Ela não reconheceu a moça, mas viu quando ele tocou a mão dela com delicadeza. Fátima estreitou os olhos. Então é assim que ele se diverte enquanto eu fico correndo atrás de banqueiro rico, sussurrou. Saiu do restaurante antes que os dois a vissem, mas não sem antes anotar mentalmente cada detalhe da cena. César ia ter que se explicar. O clima mudava em vários cantos da cidade. Raquel tentava manter o controle, Ivan retomava o fôlego, Fátima engolia a decepção e César, mesmo sem saber, acabava de cavar mais um buraco de onde seria difícil sair. E em meio a tudo isso, Odete, sentada sozinha, bebericava seu chá noturno. De olhos fixos na xícara, murmurou para si mesma: as peças estão se mexendo. Agora é só esperar quem cai primeiro. Quinta-feira, 1 de maio. A tarde estava tranquila na casa de Celina, mas a conversa entre ela e Tiago não indicava isso. Ele, tenso, tentava manter a calma enquanto seu coração acelerava. Eu não vou deixar você internar a Heleninha, mãe. Não de novo, disse Tiago, a voz trêmula. Celina olhou-o com seriedade. Tiago,
Ela está destruindo a própria vida. Você não vê isso? Ele, com o rosto marcado pela preocupação, balançou a cabeça. Eu vejo, mas eu a amo, mãe. E ela não vai para aquela clínica. Celina suspirou. Eu entendo. Mas ela está se afundando, e nós precisamos agir rápido. Tiago olhou pela janela, buscando algum tipo de resposta no horizonte. Eu vou cuidar dela, mãe. Eu prometo. Enquanto isso, na mansão Reutemann, Odete estava em sua sala, falando com Martim, seu namorado. A conversa estava distante, quase fria. Solange, ela não tem perfil para essa família, Odete disse com desprezo. Ela é ingênua demais. Não entende as intrigas que correm por aqui. Não é como você, Martim, que sabe ser discreto e elegante. Martim apenas a olhou com um sorriso misterioso, mas não respondeu. Ele sabia que Odete precisava desabafar, mas a cada palavra ela demonstrava o quanto estava desiludida com Solange. Ela se acha a dona do pedaço, mas não vai passar de uma sombra para você, Afonso, completou Odete, o olhar fixo na porta, como se esperasse que Solange entrasse para ouvir suas palavras. Enquanto isso, Raquel estava em uma mesa no restaurante, com Poliana ao seu lado, quando teve uma ideia. Vou chamar Gilda para trabalhar aqui. Ela conhece o ramo e é uma boa profissional. Poliana olhou para ela, surpresa. Gilda? A mulher que estava com Rubinho? Não sei, Raquel. Ela não parece ser de confiança. Raquel, porém, não pensou duas vezes. A gente precisa de gente confiável. E ela tem as conexões certas. Poliana franziu a testa, mas não disse mais nada. Raquel já havia tomado sua decisão. Na casa de Celina, Odete tentava fazer as pazes com Heleninha. Eu só quero seu bem, minha filha. Eu sei que você tem seus problemas, mas não adianta se fechar para o mundo. Vamos passar por isso juntas, disse Odete, com um sorriso suave, tentando acalmar a filha. Heleninha, no entanto, não estava disposta a aceitar palavras de consolo tão facilmente. Você acha que pode me controlar, mãe? Não é assim que funciona, respondeu Heleninha, virando-se para sair. Odete, no entanto, não desistiu. Eu só quero que você se cure, Heleninha. Você está se afundando, e está na hora de mudar de atitude. Heleninha não se virou para responder, apenas saiu da sala. Enquanto isso, na mansão Reutemann, Afonso conversava com Odete e Celina sobre o jantar que ele estava planejando para Solange. Eu vou levá-la para jantar em casa. Ela precisa entender melhor o papel dela na minha vida e na família, explicou Afonso. Odete e Celina, por mais que tentassem esconder, não estavam totalmente satisfeitas com a ideia. Você tem certeza disso, Afonso? Perguntou Odete com um tom sutil de desconfiança. Sim, eu quero que ela se sinta acolhida, mas também precisa aprender a se comportar, respondeu ele, tentando se mostrar firme na decisão. De volta ao TCA, Ivan tentava controlar a situação quando Tiago teve uma crise de pânico dentro de um elevador. Ai, não, não, não. Eu não consigo respirar. Ivan, estou preso aqui. Tiago parecia descontrolado. Seu corpo suava e suas mãos tremiam. Ivan se aproximou, tentando manter a calma. Tiago, escuta, vai ficar tudo bem. Respira fundo, tá? Estamos aqui. Vai passar. Relaxa. Tiago olhou desesperado para Ivan, buscando algum tipo de alívio, mas sua mente parecia perdida na agonia. Eu não consigo, Ivan. Eu não consigo. Ivan apertou o botão de emergência e falou com firmeza. Fica comigo, Tiago. Vamos sair dessa juntos. Respira. Isso vai passar. Enquanto a tensão aumentava, na casa de Lucimar, Daniela entrou, trazendo consigo um semblante sério. Lucimar, precisamos conversar sobre Jorginho. Ele tem direito à pensão de Vasco, e eu quero garantir que ele esteja ciente disso, disse Daniela, com a voz decidida. Lucimar olhou a amiga com uma expressão de surpresa. O quê? Mas o Vasco nunca quis reconhecer isso, e Jorginho tem mais do que o direito dele. Daniela concordou. Exatamente. Eu vou ajudar a garantir que ele receba o que é dele, e que ninguém passe por cima disso. Lucimar balançou a cabeça, com a sensação de que as coisas estavam se complicando cada vez mais. Em meio a tudo isso, Tiago, ainda abalado com sua crise no elevador, pediu ajuda a Odete. Odete, você pode me ajudar a convencer a Heleninha a parar de beber? Eu não sei o que mais fazer, ela está se destruindo. E eu
Eu não consigo parar de olhar para ela e ver o que está acontecendo. Odete olhou para ele com calma, seu olhar se suavizando. Eu vou te ajudar, Tiago. Mas precisa ser uma decisão dela, não minha. Ela precisa querer mudar. Tiago assentiu, sentindo uma leve esperança surgir, embora soubesse que a luta não seria fácil. Algumas horas depois, Odete preparava um jantar íntimo na casa de Celina e convidou Ivan para acompanhar. Você vai vir para o jantar, Ivan? Preciso conversar com você sobre a família, o futuro, disse Odete com um sorriso quase sedutor. Ivan, sempre desconfiado de suas intenções, hesitou por um momento, mas decidiu que não poderia recusar. Claro, Odete. A gente conversa mais. Odete observou Ivan com um olhar calculista enquanto ele saía da casa, sabendo que cada movimento seu era mais uma peça no jogo que ela estava orquestrando. Enquanto isso, no escritório de Sardinha, ele observava Leila com atenção. Você está interessada em Renato, não está? Ele perguntou, um sorriso divertido brincando em seus lábios. Leila, pega de surpresa, tentou disfarçar. O que você está insinuando, Sardinha? Ele riu baixo. Não se faz de difícil. Eu te conheço bem o suficiente para ver os sinais. Leila cruzou os braços, tentando manter a calma, mas sabia que Sardinha tinha razão. O que ela não sabia era como isso iria afetar seu futuro, principalmente ao lado de Renato. Na mesma noite, Maria de Fátima já estava arquitetando seu próximo movimento contra Solange. Ela não vai durar muito tempo nesse papel de namorada de Afonso, pensou ela, com um sorriso maquiavélico no rosto. Vou fazer com que ela caia de uma vez por todas. Enquanto isso, na casa de Celina, Heleninha escutava a conversa de Odete com Celina. Ela vai tentar me arranjar um pretendente, não vai? Ela murmurou para si mesma, ouvindo a mãe falar sobre suas intenções com Ivan. Heleninha, exausta de tudo, não sabia o que pensar, mas uma coisa era certa. Ela não podia mais viver sob o controle de Odete. E assim, as tensões aumentavam. Cada personagem, em sua própria batalha, ia tecendo suas estratégias para alcançar o que desejava. Mas ninguém sabia que o jogo estava prestes a mudar de direção de uma forma que ninguém esperava. Sexta-feira, 2 de maio. Na mansão Reutemann, Heleninha, com um semblante mais tranquilo, olhou para Afonso. Eu aceitei, Afonso. Celina conseguiu me convencer a ir ao jantar. Eu sei que você queria muito isso, ela disse com um suspiro, como se estivesse cedendo a um desejo da mãe. Afonso, com um sorriso de aprovação, se aproximou. Eu sabia que você tomaria a decisão certa. Heleninha, vai ser bom para todos nós. Ela forçou um sorriso, mas não conseguiu esconder o desconforto em seus olhos. A decisão não era totalmente dela, mas ela tentava convencer a si mesma de que aquilo poderia ser benéfico. Enquanto isso, Ivan estava na casa de Celina, observando os quadros na parede. Ele parou em frente a um deles, admirando a pintura. Você tem um bom gosto para a arte, Heleninha. Esses quadros têm algo especial, comentou Ivan, com um sorriso sincero. Heleninha, de pé ao lado dele, olhou para os quadros com um brilho nos olhos. Obrigada, Ivan. Eu sempre gostei muito de arte. Fico feliz que tenha reparado. O elogio de Ivan parecia ter um efeito inesperado nela, e Heleninha, por um breve momento, se sentiu conectada a ele de uma forma diferente. Enquanto isso, na mansão de Odete, Maria de Fátima estava concentrada em seu computador. Ela, com um olhar de vingança, enviou para Odete uma matéria de jornal com uma foto de Solange sorrindo, acompanhada de uma legenda que fazia referência ao relacionamento dela com Afonso. Isso vai dar o que falar, Odete. Vamos ver o que você vai fazer com essa informação, Fátima pensou, satisfeita com o que acabará de enviar. Ela sabia que o jogo estava começando a se tornar ainda mais interessante. No restaurante, Raquel estava sentada com Aldeide e, com uma expressão preocupada, comentou: Aldeide, tem algo que me incomoda em Odete. Não é só o fato de ela sempre estar por perto, mas parece que ela tem um interesse muito maior por Ivan do que apenas profissional. Você percebeu isso? Aldeide, que estava mais tranquila, olhou para Raquel com atenção. Não sei, Raquel, mas você tem razão. Tem algo de estranho nisso tudo, algo que não bate. Raquel, preocupada, continuou: eu não sei se consigo confiar nela. Algo me diz que ela está mais envolvida com o Ivan do que parece. Na calada da noite, Gervásio, o detetive contratado por Marco Aurélio, estava seguindo Fátima discretamente pelas ruas da cidade. Ele tinha uma missão: descobrir o que ela estava aprontando.
Gervásio estava atento, observando cada movimento de Fátima, que parecia não perceber que estava sendo seguida. Ele sabia que ela tinha segredos, e ele estava determinado a descobri-los. Enquanto isso, na casa de Celina, Heleninha estava conversando com ela sobre o jantar. Sabe, mãe, eu realmente achei Ivan interessante. Não sei se estou preparada para tudo isso, mas ele tem algo diferente. Algo que me faz querer conhecê-lo melhor, Heleninha disse, com uma sinceridade que Celina não pôde deixar de perceber. Celina sorriu, satisfeita com a reação da filha. Eu sabia que você ia gostar dele, Heleninha. Ele é um bom rapaz, e pode ser uma boa influência para você. Heleninha, embora visivelmente emocionada, parecia insegura. Ela sabia que essa amizade com Ivan poderia acabar mudando muito de sua vida. No restaurante, Solange estava almoçando com Fátima e Sardinha, e começou a contar, animada, sobre o jantar com Odete. Foi incrível. A comida estava maravilhosa. E Odete? Odete é realmente uma mulher interessante. Ela sabe como conversar, sabe como se fazer ouvir. E Afonso? Ele estava tão atencioso. Solange parecia visivelmente encantada com a noite que passou, mas Fátima interrompeu, com um olhar cauteloso. Não confie demais em Odete, Solange. Ela tem outras intenções que você talvez não esteja percebendo. Mas fico feliz que o jantar tenha sido bom para você. Sardinha, desconfiado, olhou para Solange. E o que mais aconteceu? Alguma coisa estranha no jantar? Solange sorriu, descontraída. Nada demais. Só uma boa conversa. Mas posso ver que vocês dois estão preocupados. Fátima, que estava mais atenta ao que se passava, pensou, eu não confio em Odete. Ela está jogando algum jogo, e Solange está só começando a entender isso. Enquanto isso, Gervásio apareceu repentinamente no restaurante, procurando por Fátima. Ele entrou, com seu olhar penetrante, e se aproximou de Fátima. Precisamos conversar, Fátima. Tem algo que você precisa me contar. Algo importante sobre a mala do executivo. Fátima olhou para ele, com a mesma calma fria de sempre. Eu não sei do que você está falando, Gervásio. Mas se você quer saber mais, podemos conversar em outro lugar, sem a presença de todo mundo aqui. Gervásio, desconfiado, ainda a observava. Eu sei que você está envolvida, e vou descobrir o que está acontecendo. Enquanto isso, na casa de Ivan, Raquel, com um olhar sério, questionou o homem que tinha sido seu ex-marido. Ivan, por que você mentiu para mim? O que você estava tentando esconder? Eu não entendo. Você sempre foi honesto comigo, mas agora tudo parece diferente. O que está acontecendo? Ivan, visivelmente incomodado, tentou se explicar, mas a tensão no ambiente era palpável. Raquel, não é o que você está pensando. Eu estava tentando proteger você. Não queria que você soubesse de tudo, mas agora que estamos aqui, podemos resolver isso juntos. Raquel não parecia convencida, mas, ao olhar para ele, percebeu que talvez houvesse mais coisas em jogo do que ela imaginava. Raquel, já decidida a descobrir a verdade, olhou para Ivan. Vamos abrir a mala de Rubinho. Eu preciso saber o que está dentro dela. Ivan, não podemos mais adiar isso. Eu não consigo mais viver com essa incerteza. Ivan, sabendo que não poderia mais esconder, concordou. Você está certa. Vamos fazer isso, Raquel. Precisamos saber o que está acontecendo de uma vez por todas. Eles se aproximaram da mala, que estava guardada em um canto da sala. O momento de revelações estava prestes a começar. Sábado, 3 de maio. Fátima estava sentada em seu escritório, os olhos fixos na janela enquanto pensava profundamente. A ideia de seguir Gervásio para descobrir a verdade sobre a mala com os dólares a consumia. Ela sabia que ele estava cada vez mais perto da verdade. Se não fosse cuidadosa, poderia ser a próxima a ser desmascarada. Mas algo dentro dela não conseguia resistir à tentação de descobrir o que estava sendo escondido. E, então, seu olhar se voltou para a rua. Lá estava Gervásio, acompanhado de Marco Aurélio, conversando em uma esquina discreta. Fátima franziu a testa. Marco Aurélio parecia tenso, e o detetive, como sempre, parecia implacável. Fátima sabia que esse encontro era mais do que apenas casual. Era uma pista, e ela não ia deixar passar. Enquanto isso, no escritório de Renato, a conversa com Leila estava prestes a tomar um rumo inesperado. Renato, com um olhar firme, disse,
Leila, você precisa entender que foi escolhida por Sardinha. Ele acredita no seu potencial e, sinceramente, eu também. Mas sei que você está preocupada com o emprego, e eu quero que saiba que, enquanto eu estiver aqui, você não vai perder seu posto. Leila, visivelmente apreensiva, olhou para Renato com um misto de alívio e insegurança. Mas e se algo der errado? Eu não quero ser demitida, Renato. A TCA é o meu trabalho, e eu não posso arriscar. Renato, tentando tranquilizá-la, colocou uma mão no ombro dela. Nada vai dar errado, Leila. Sardinha confia em você, e eu também. Fique tranquila. Na mansão de Odete, a tensão entre ela e Martim estava crescendo. Martim, com os olhos estreitos de desconfiança, perguntou: Odete, o que você está tentando fazer? Isso não pode ser bom para nós. Você sabe o que vai acontecer se as coisas saírem do controle. Odete, com um sorriso frio e calculista, respondeu: Martim, você ainda não entende que, quando eu decido algo, não há mais volta. Ivan vai ser nosso próximo movimento. Ele vai assumir os projetos culturais, e com isso, teremos o controle total sobre tudo o que acontece na TCA. Martim, ainda incomodado, tentou protestar, mas Odete o interrompeu. Não me faça mudar de ideia, Martim. Não é o momento de questionar. Agora, vamos focar no que realmente importa. O ar entre os dois ficou pesado, e Martim não teve mais forças para argumentar. No dia seguinte, Odete estava em seu escritório quando chamou Marco Aurélio. Marco, eu tomei minha decisão. Ivan será o encarregado dos projetos culturais que Heleninha escolherá para a TCA financiar. Ele é eficiente e vai nos dar o que precisamos para avançar. Você tem que aceitar essa mudança. Marco Aurélio, visivelmente surpreso, franziu a testa, mas não teve coragem de discordar. Se você acha que é o melhor, Odete. Mas eu ainda não tenho certeza se ele é a pessoa certa para isso. Odete olhou diretamente nos olhos, com um sorriso calculista. Eu não preciso que você concorde, Marco. Eu só preciso que você aceite. Enquanto isso, Ivan estava em uma reunião com Luciano. Ele se sentia cada vez mais desconfortável com a situação, e Luciano, como sempre, estava atento às mudanças ao seu redor. Ivan, você precisa ficar de olho em Odete. Ela tem intenções muito mais ambiciosas do que parece. Não confie nela completamente. Ela está jogando um jogo, e você pode acabar sendo a peça sacrificada no final. Ivan, com uma expressão de preocupação, olhou para Luciano. Eu sei, Luciano. Mas o que mais posso fazer? Eu não posso simplesmente sair agora. Preciso tentar controlar a situação, mas está ficando cada vez mais difícil. No restaurante, a situação ficou ainda mais tensa. Ivan entrou acompanhado de Heleninha e, ao olhar ao redor, se deparou com Leila e Renato. O ambiente parecia parado por um instante. Ivan sentiu-se constrangido. Leila, com um sorriso forçado, cumprimentou-o educadamente, mas a tensão entre eles era palpável. Renato, por outro lado, não parecia disposto a deixar a situação desconfortável. Ele olhou para Ivan com uma expressão indecifrável, mas não disse nada. Ivan tentou disfarçar sua incomodidade, mas era óbvio que a situação estava afetando mais do que ele queria admitir. Heleninha, ao seu lado, não percebeu a tensão que pairava entre eles, mas a sensação de desconforto de Ivan não passava despercebida. E, finalmente, chegou o momento que Raquel e Ivan estavam esperando: o conteúdo da mala. Eles, com um olhar apreensivo, começaram a abrir a mala de Rubinho, uma mala que até então tinha sido um grande mistério. O que eles encontraram lá dentro foi algo que superou todas as expectativas, algo que deixou ambos em completo estado de choque. Raquel olhou para Ivan. Sua expressão de incredulidade era clara. Isso não pode ser real. Não é possível. Ivan, com a mandíbula apertada, também estava atônito. Eu não esperava encontrar isso. Nunca imaginei que fosse algo tão grande. O peso da descoberta começou a cair sobre os dois, e o que parecia ser uma simples mala se tornou uma peça central em um jogo muito mais perigoso do que eles imaginavam. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.